vídeo. Ajeitar, pá. Palminha. Passei a vinheta pra gente começar aqui a falar um pouco, um pouquinho de estourar pra galera. Vinhetinha, vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Jablon, eu estudo atualmente na Yeshivat HaKotel. Também fui Rabbi do Bnei Akiva, fui Madrir, fui na verdade Hanir desde a Nitzanim Banim. Depois continuei, virei Madrir, formei a Shevet Rafael, fui da Shevet Morashá. Também participei do Bnei Akiva sendo Rosh Hinur e também Rosh Machaned em 2019. E queria aqui falar um pouco com vocês. Vou contar primeiro uma história para vocês sobre um rabino. O nome dele era Rav Goren. Obviamente todos os madrinhos do Bnei Akiva já sabem que é o Rav Goren, porque ele é muito importante. Mas para os Hanihim, para quem está assistindo de fora, talvez não saiba, o Rav Goren foi o primeiro rabino-chefe da Tzavá, do exército de Israel. E depois ele também se tornou rabino-chefe de Israel. Eu gostaria de contar aqui uma história para vocês da época que ele era ainda rabino-chefe da Tzavá, em que um dos grandes objetivos dele era tornar o exército um lugar próprio para pessoas também que cumprem Torah Mitzvot poderem ir lá e serem Hayarim e defenderem o nosso estado. E um grande desafio dele no momento eram dois: era fazer com que todas as cozinhas das bases fossem kasher, tivesse alimentação própria para quem segue a kashrut, e também construir uma sinagoga em todas as bases. Então ele chega um dia num batalhão, eu não lembro agora qual batalhão, de Tzanchanim. E ele fala: olha, quero construir aqui uma cozinha kasher e um Beit HaKnesset e tudo mais. E o mefaked desse batalhão, o comandante, ele fala que não. Por que não? Porque ele não tinha... ele falou: não, a gente não tem nenhum Hayadati, a gente não tem nenhum soldado religioso, isso vai ser uma perda de dinheiro, uma perda de tempo, então não precisa. Então chegou o Rav Goren e falou: então se eu achar no seu batalhão o primeiro soldado religioso, então você vai deixar eu fazer tudo. Você vai deixar eu também fazer uma cozinha, também um Beit HaKnesset. E ele falou: tá bom, se você achar o primeiro soldado que siga a Torah Mitzvot no meu batalhão, não tem problema, você pode fazer o que você quiser. E no final falou: tá bom, então eu vou ser o primeiro soldado Shomer Torah Mitzvot, o primeiro soldado religioso do seu batalhão. Então ele foi lá, ele já deveria ter os seus 30, 40, 50 anos. Ele foi lá e participou e fez curso de paraquedismo e tudo mais, coisas que nessa idade não era muito comum. Principalmente uma pessoa que não vinha desse mundo, vinha do mundo mais religioso, mais de yeshivot. No final ele fez isso, e por conta disso agora o comandante permitiu que ele fizesse tanto a cozinha com alimentação kasher e também um Beit HaKnesset. Eu, quando li essa história, eu fiquei muito emocionado, pensei muito sobre ela. Eu queria tirar dela dois ensinamentos. O primeiro, que acho que já é algo muito conhecido pelos Haverim, pelos madrinhos do Bnei Akiva, que é: se você precisa que alguma coisa seja feita, não espere que os outros façam, você tem que se levantar e fazer. Praticamente tudo é feito assim no Bnei Akiva. Você tem uma ideia, algo que possa avançar, que possa evoluir o movimento, e ele começa, e a pessoa começa a ter ideias e cria grupo de WhatsApp, e pessoas começam a ter ideias e botam na prática e pede dinheiro e tudo mais. Até que no final essa coisa fica e se mantém ao longo da história. E a segunda coisa que eu queria falar é que se a gente começasse a pensar, se por exemplo chegasse o comandante pro Rav Goren e falasse: olha, eu sei que no final vou ter que fazer isso porque eu prometi que faria, e também porque, enfim, vem de ordens superiores que eu vou ter que fazer dessa forma, mas eu não concordo com isso, eu acho tudo isso uma perda de tempo, todo esse papo de Torah Mitzvot, tudo isso eu acho uma perda de tempo. O que o Rav Goren deveria falar para ele? Será que ele deveria falar, tipo: você é um kofeiro, você é um herege, sai daqui, como é que você está na tzavá? Deveria começar a discutir com ele, deveria começar a jogar ele no chão, deveria cair na porrada com ele? O que ele deveria fazer? De uma forma mais geral, então, agora eu perguntando: qual deveria ser a nossa relação quando a gente começa a ver pessoas que têm ideias contrárias às nossas ideologias e tudo mais?
E a gente tem então o Rav Kook, o Rav Abraham Yitzhak Cohen Kook, o rabino que trouxe a base de todo o pensamento ideológico do movimento e também do movimento sionista religioso. Ele traz uma ideia. A ideia está no livro Orot, sim, o principal livro dele, na última parte, que se chama Le Milchemet Deot Ve'emunot, a guerra das ideias e fés. Ou seja, ele pensa, olha, eu estou vendo aqui no meu tempo várias ideias novas, várias pessoas pensando assim, pensando de outra forma, pensando às vezes quando eu trago mitzvot, como deveria ser a nossa relação com esse tipo de pessoas. Ele fala algo muito simples. Se uma pessoa ela segue uma ideologia, ela segue um tipo de pensamento, pelo jeito, quer dizer que existe de alguma forma dentro desse pensamento uma faísca divina, uma faísca de luz, uma faísca de verdade. Porque se não fosse assim, não teria como a Neshama dele, a alma dele se conectar com essa ideologia, a ponto de ele seguir ela talvez toda a vida e investir dinheiro, e investir esforço, tempo, energia. Não teria como a Neshama dele se conectar com isso se não tivesse realmente uma conexão com algo superior, com algo divino. A questão aqui, então, o nosso trabalho não é agora chegar e acabar com a pessoa, mesmo que a gente é contrário a essa ideia. É, primeiro de tudo, clarificar essa ideia, pensar, caraca, qual é o ponto de verdade que existe nessa ideia? Entender ele, se aprofundar nele, clarificar ele. E uma vez que você tem esse ponto de verdade, você também começa a perceber quais são os erros que tem nessa ideologia. E nesse momento, quando você consegue diferenciar e separar a parte verdadeira, a parte divina, a parte com o Kedushá, e a parte errada com o Tumá e tudo mais, você começa a ter um diálogo com essa pessoa, você começa a ver os pontos em comum que você tem com essa pessoa, muito mais do que só os pontos negativos, os pontos que você discute com essa pessoa. No momento que você começa a ter um diálogo, você começa a poder avançar, você começa a poder ter um diálogo, você começa a poder ter uma troca de ideias, a ponto de que talvez você talvez não vá convencer a pessoa de que o seu está certo e o seu está errado, mas nesse momento você tem uma conexão, você tem um diálogo, você tem uma troca. Você não é simplesmente eu estou aqui e você está aqui. Você percebe que na verdade está tudo conectado, e quando você percebe essa conexão, nesse momento então que você pode realmente avançar, perceber o que há de bom no mundo, perceber o que há de errado no mundo, e nesse momento não só ser o seu partido, a sua ideologia contra o mundo, e sim conseguir conectar tudo para que tudo no final seja Lemana Kadosh Baruch Hu, seja em prol de Hashem e o seu plano de Geulah, de desenvolvimento do mundo, até que chegue nos dias de Mashiach, Bimerá, Amém, Amém. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Rizku ve'imtzu be Torah ve'avodah.